Boa noite, queridos irmãos e irmãs, membros da Igreja Presbiteriana e de todas as igrejas que participam conosco nesse momento, desse culto de louvor a Deus, hoje na forma de estudo bíblico. Eu gostaria de estar convidando você a tomar alguns cuidados em relação ao estudo bíblico. É muito importante, quando nós estudamos, nós temos à disposição uma caneta, folha para anotação e também temos à disposição para fazer anotações. Eu sei que muitos estudiosos preferem fazer uma ficha de leitura e nunca fazer anotações no livro, mas eu particularmente acho muito útil fazer anotações dos livros que eu leio na Bíblia. A Bíblia é sagrada, mas você pode fazer anotações. A minha Bíblia, eu tenho muitas anotações dela. Essa Bíblia eu comecei uma nova leitura esse ano, uma leitura estudo. Então, as primeiras páginas estão todas elas riscadas, com gráficos, com datas, com personagens, com lugares. Então, nós precisamos aproveitar bem esse momento do estudo bíblico. A nossa mente, ela guarda muita coisa, mas não guarda tudo. Se você tem o cuidado de fazer a sua Bíblia de estudo pessoal, hoje em dia é muito comum as Bíblias de estudo, Bíblias maravilhosas, perfeitas, excelentes, mas eu penso que a melhor Bíblia de estudo é aquela feita, confeccionada por você. É aquela que você lê o texto da Bíblia e você vai lá e faz a anotação daquele texto, anota a data, faz uma consideração. Então eu gostaria de convidar você, em todo estudo, a estar sempre com essa disposição para fazer anotações. Se você tem dificuldades para poder escrever em livros e até na Bíblia, então que você tenha um caderninho de anotações para você fazer as suas anotações. O problema é que você precisa ter um arquivo muito bem organizado, para que você não faça anotação e depois no futuro, quando você precisar verificar o texto da Escritura, você não encontra anotação. Já fazendo dessa forma aqui, eu tenho sempre à disposição os comentários que eu mesmo fui escrevendo, firmado naquilo que eu li e também na experiência da leitura de comentaristas bíblicos. Nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos e o motivo dessa leitura, temos dito desde o princípio, é a preocupação em nós termos uma referência para a igreja dos dias de hoje. A igreja anda muito confusa, há alguns rituais muito estranhos da igreja. O comportamento de muitos pregadores e mestres da igreja é um comportamento muito estranho. Por vezes, a preocupação ela não fica com o texto bíblico, ela fica com o tema. Então, nós estamos passando um momento de grande aflição no Brasil e no mundo, então eu acho importante, de vez em quando, pegar um texto lá dos profetas, que fala acerca de praga, de epidemia, mas isso tudo tem um limite. Nós precisamos estudar a Bíblia e não ficar buscando textos da Bíblia para cada situação da história da nossa existência. Então, eu penso que o livro de Atos é importante para todas as épocas, porque a igreja ela sofre ataques constantes do diabo. E nós estamos fazendo leitura capítulo por capítulo, versículo por versículo. Algumas porções nós conseguimos andar um pouco mais depressa, outras porções não tanto. Hoje, o capítulo 11, os versículos 27 a 30, livro do Atos dos Apóstolos, o capítulo 11, os versículos 27 até ao de número 30. Esses versículos fazem parte do texto e do tema da nossa meditação essa noite. Essa noite nós vamos falar que o amor deve ser sempre a marca dominante de uma igreja de Cristo. Então nós vamos observar na igreja de Antioquia essa característica que era o amor e vamos fazer uma consideração com a nossa própria igreja. Nós vamos olhar os membros da igreja de Antioquia, como eles amavam e vamos pensar sobre a forma como nós temos amado. Diz assim
a palavra de Deus em Atos 11, 27 a 30. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando-o aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. Então eu gostaria de estar introduzindo aqui com uma oração, e nessa oração eu quero louvar a Deus. Hoje é aniversário do nosso querido irmão Nilo, amanhã é aniversário do nosso irmão Valdir Alcon, e você que está aniversariando também no dia de hoje, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. Bondoso Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pela vida, esse dom precioso que vem de Ti. O Senhor é o doador da vida, o Senhor é o sustentador da vida, o preservador, aquele que provê todas as coisas para a nossa vida. Nós bendizemos a Ti pelos irmãos Nilo e Valdir Alcon, e por todos aqueles que estão aniversariando hoje ou durante esta semana, que a Tua mão de graça e favor seja sempre estendida sobre a vida desses irmãos. Estamos aqui para estudarmos a igreja de Antioquia. Semana última nós vimos o nascimento dessa igreja e hoje vamos ver a característica dessa igreja, a característica marcante que a determina como uma igreja de Cristo e que passa a fazer dessa igreja um modelo para a nossa igreja, as nossas denominações, um modelo para nós como crentes da nossa própria época. Assim nós oramos no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Me foi feito um pedido que nos estudos nós sempre damos alguns para-casas, né? Para que durante a semana seja feita alguma pesquisa. No texto que nós temos aqui, eu tenho algumas perguntas, até anotei aqui para não me esquecer delas. A primeira delas, qual a diferença entre os profetas do Antigo Testamento e do Novo Testamento? Nós vamos perceber que aqui vamos ter a figura de profetas. Esse é um tema muito complexo. Nós temos muitos profetas na igreja dos dias de hoje com mensagens muito confusas, muito difíceis. Profetas com profecias muito estranhas. Homens e mulheres com um discurso que não é o discurso das Escrituras. Nós temos visto hoje no meio profético uma expressão muito comum aos profetas presentes na igreja hoje, como que uma incorporação do próprio Deus na figura do profeta. Então é muito comum os profetas de hoje, as profetisas de hoje, eles até mudam o tom da voz, né? E falam como se Deus estivesse falando, né? Como se Deus os tivesse possuído. Então as expressões comuns hoje meu povo, meu servo, eis que estou no meio de vós. Mas nós não encontramos esse modelo dos profetas nas Escrituras Sagradas. E as profecias, elas precisam ser muito bem julgadas. E só podemos julgar as profecias se nós entendermos o papel do profeta nas Escrituras. O texto começa assim: naqueles dias. Que dias? A vantagem de nós estudarmos de forma sistemática a Escritura é que o texto bíblico está sempre na nossa mente. Se você voltar o olho aqui para o versículo de número 26, nós estamos no 27. Então, um versículo aqui atrás, você vai ver que Barnabé havia saído para procurar Saulo, porque entendia que Saulo era a pessoa ideal para fazer parceria com ele no trabalho na cidade de Antioquia. Então, o texto do versículo 26, a parte A fala: tendo-o encontrado, levou para Antioquia. Aí vem a parte B. E por todo um ano
se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Então, naqueles dias, que dias? Todo aquele ano que Paulo e Barnabé ensinaram numerosa multidão ali na igreja de Antioquia. Diz o texto: desceram alguns profetas. Eu fiz aqui uma pergunta e você pode estar participando conosco do estudo nos seus comentários. E após o estudo eu vou conferir os seus comentários e vou responder também. Qual o papel do profeta? O profeta no Antigo Testamento é o mesmo profeta do Novo Testamento? A mensagem do profeta do Antigo Testamento é a mesma mensagem do profeta do Novo Testamento? Se você dissesse, é uma mensagem de Deus, então é a mesma mensagem. Mas essa mensagem é uma mensagem específica. Quando você olha para os profetas do Antigo Testamento e de forma particular para os livros proféticos, você vai perceber que o profeta, ele era a boca de Deus. Ele tinha como objetivo anunciar a vontade de Deus. Ele mostrava para o povo questões referentes ao pecado. Se o povo estava em pecado, então o profeta era usado por Deus para alertar o povo de que eles estavam em pecado. Então o profeta anunciava, denunciava a eles que eles estavam em pecado. O profeta era usado por Deus para anunciar ao povo que, uma vez que eles estavam no pecado, eles precisavam abandonar o pecado. Eles precisavam arrepender-se do pecado, confessar o pecado e abandonar o pecado. E o profeta, uma vez que ele era usado por Deus para alertar o povo, ele anunciava ao povo o seguinte: se o povo que estava no pecado foi alertado por Deus, foi convidado a arrepender-se do pecado, mas não quer arrepender-se do pecado, então ele era usado por Deus para anunciar ao povo o castigo, a sentença. E a mais dura sentença que o povo de Israel recebeu, tanto a nação do norte como do sul, foi a sentença do cativeiro, que eles foram arrancados da própria terra. O reino do norte foi arrancado, nunca mais voltou. O reino do sul ficou um longo período fora e depois retornou, mas nunca mais com a mesma autoridade. Agora, os profetas, eles tinham como mensagem principal anunciar acerca do Messias. Estava para vir um Messias, um Cristo, um ungido, um escolhido de Deus para trazer salvação ao povo judeu e a todos os povos da terra. A palavra que Deus dá para o patriarca Abraão no princípio é que nele, Abraão, seriam benditas todas as famílias da terra. Então, quando nós começamos a leitura de Atos, nós vemos o cumprimento da profecia de Jesus, de que o Evangelho deveria ser pregado a todos os povos, em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins do mundo. Então, o livro de Atos dos Apóstolos, ele trata da expansão do Evangelho. É o Evangelho rompendo barreiras. O profeta do Antigo Testamento, ele é chamado para essa função específica de denunciar o pecado, de convidar ao arrependimento, de anunciar a sentença caso não haja arrependimento e, principalmente, de anunciar acerca do Messias. Então, quando eu faço a pergunta para você, qual a diferença do profeta do Antigo Testamento para o Novo Testamento, já fica evidente que a mensagem de anunciar o Messias não é mais possível. O Messias já havia vindo. O Messias era Jesus. Então, o profeta do Novo Testamento, ele não anuncia a vinda do Messias. O Messias já veio. Então, para nós entendermos acerca dos profetas, é preciso que fique bem evidente para nós o seguinte: os profetas faziam parte de um povo muito especial nas Escrituras. Quando nós olhamos aqui a Escritura, o capítulo 13, mesmo livro de Atos, vamos trabalhar apenas esse livro para ficar um pouquinho mais fácil o entendimento. Essa igreja de Antioquia ela vai despontar como uma igreja poderosa, uma igreja missionária. Através dessa igreja, o evangelho vai se estender por todo o mundo gentílico. No capítulo 13, o versículo 1 diz: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. No capítulo de número 15,
o versículo 32, no capítulo 13, a gente percebe que profetas e mestres faziam parte da igreja de Antioquia. Mas qual era o papel desses profetas? Quem eram esses profetas? Esses profetas apenas prediziam coisas futuras, coisas que estavam por vir? Então, quando nós olhamos o capítulo 15, o versículo 32, nós encontramos o seguinte: Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Então, Judas e Silas, que haviam sido enviados também para a igreja, o papel deles era consolar e fortalecer. Como que você consola e fortalece aqueles que estão em Cristo, se não por meio da Escritura Sagrada? Então, nós podemos falar sem medo que os profetas, eles eram também pregadores. Eles diferiam, sim, dos apóstolos. Os apóstolos, a autoridade dos apóstolos era uma autoridade irrestrita. Ela era uma autoridade que não estava limitada a uma igreja específica. Os apóstolos eram reconhecidamente sucessores de Jesus. A palavra do apóstolo era a palavra para toda a igreja. A igreja estava fundamentada na doutrina dos apóstolos. Os profetas eram como que oficiais não ordenados pela igreja, mas eram homens cheios do Espírito Santo, homens que conheciam a palavra, homens com grande capacidade para consolar e para fortalecer os novos crentes, homens capazes de discipular. Eles eram discipuladores. Então nós podemos falar sem medo que os profetas do Novo Testamento, eles eram principalmente pregadores da palavra de Deus. Eles não estavam presos a uma igreja. Eu estava lendo e um comentarista bíblico, poeticamente, ele disse que os profetas, eles não tinham nem lares nem ataduras. Eles não estavam presos a um lugar. Eles eram homens cheios do Espírito, pregadores itinerantes. Eles iam para onde Deus determinava. No final do primeiro século, por volta do ano 100, um livro é citado por comentaristas bíblicos, um livro que era comum na igreja, um livro comum de culto da igreja, que era chamado de O Ensino dos 12 Apóstolos. Esse livro, ele falava alguma coisa dos profetas. Ele dizia, por exemplo, que o profeta, ele era alguém na igreja que tinha autoridade para conduzir o culto conforme o seu próprio entendimento. Ou seja, o profeta era uma pessoa muito bem preparada. E também é dito nesse livro, O Ensino dos 12 Apóstolos, um material do final do primeiro século da igreja, é dito que era necessário provar os profetas para que fossem descobertos os falsos profetas. E uma forma de se descobrir um falso profeta era muito simples. O profeta, ele era um pregador itinerante. Então o profeta, ele ficaria hospedado por uma noite numa casa. E se o profeta ficasse por mais tempo, ele deveria trabalhar e não explorar a igreja. Esse livro fala que o profeta seria reconhecido como falso profeta se ele profetizasse a favor dele, comida ou dinheiro. Então esse profeta seria falso profeta. Nós sabemos que há muitos falsos profetas hoje, que profetizam para si mesmos, que a igreja deve honrá-los, que a igreja deve conceder a eles grandes honras. É claro que aqueles que se afadigam a palavra, aqueles que se dedicam exclusivamente à igreja de Cristo, devem viver pela igreja de Cristo. Mas esses falsos profetas são aqueles que exploram financeiramente a fidelidade dos crentes. O versículo 28 diz aqui: e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Então nós temos dois personagens aqui. Então nós temos um personagem chamado de Ágabo e nós temos um personagem aqui chamado Cláudio.
Quem seria esse personagem Ágabo? É possível encontrar esse personagem noutra porção das Escrituras? É possível, no livro de Atos. E eu vou deixar isso como tarefa para você, que você pode fazer depois do estudo, para você ficar atento ao que eu estou falando aqui. Mas você pode procurar no livro de Atos, onde novamente vai ser encontrado esse profeta Ágabo. Você deve observar que no versículo 27 diz que desceram alguns profetas. Mas no versículo 28 cita apenas um desses profetas e apenas uma única profecia. Ele predisse alguma coisa. Ele disse alguma coisa que ainda não havia acontecido, que estava para acontecer. Eu entendo que quando é citado assim, é até mesmo para nós não supervalorizarmos esses profetas preocupados em anunciar coisas por vir. Vocês podem perceber que os profetas do livro de Atos estavam muito mais envolvidos com o ensino da palavra, com o consolo e com o fortalecimento. A profecia de predizer, de falar alguma coisa futura, ela é muito rara aqui no livro de Atos dos Apóstolos. A Bíblia nos desencoraja a esse tipo de comportamento. Então, para casa para você, é que você ache no livro de Atos a outra porção das Escrituras em que Ágabo aparece. E um detalhe, ele aparece numa outra porção das Escrituras trazendo uma outra profecia. Ele fala de alguma coisa que estava também para acontecer. Aqui ele fala de uma fome. Que fome é essa que estava para acontecer? Os escritores antigos do primeiro século, alguns escritores falaram de fomes que aconteceram naquele período. Mas antes de falar dessa fome, o texto fala de um outro personagem, Cláudio. Quem era Cláudio? É que o texto fala para nós aqui. A qual sobreveio nos dias de Cláudio. Você sabe quem era Cláudio? Se você não sabe, você tem que pegar uma caneta e anotar na sua Bíblia. Ou fazer uma anotação à parte. Esse Cláudio era Cláudio César. Ele foi imperador romano. Ele governou do ano 41 até o ano 54. Alguns historiadores daqueles tempos, dois historiadores romanos, Gaio Suetânio e Tácito, falaram que no período do governo de Cláudio César, que nesse período aconteceram algumas fomes. Alguns historiadores falam que aconteceram 4 grandes fomes. 2 aconteceram em Roma, uma aconteceu na Grécia e outra aconteceu na Judéia. A que aconteceu na Judéia pode estar relacionada com o mesmo período do imperador Cláudio César. Basta nós buscarmos nas Escrituras o capítulo 18 do livro de Atos, nós vamos encontrar aqui o apóstolo Paulo se relacionando com outros irmãos, e diz assim, os versículos 1 e 2 do capítulo 18 do livro de Atos: depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio, o imperador, do período de 41 a 54 depois de Cristo, ter decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Então havia uma grande fome por todo o mundo, o imperador expulsa os judeus, ou seja, eles têm que voltar para Israel, a fome já está acontecendo em Israel, há fome na Judéia, então há uma possibilidade de que essa fome na Judéia tenha se agravado justamente com esse decreto do imperador Cláudio César, que mandou os judeus saírem de Roma. O texto lá do capítulo 18 fala que esse judeu chamado Áquila, com a sua esposa, haviam chegado recentemente da Itália. Então, de Roma, eles haviam sido mandados de volta, extraditados para o seu próprio país. Então, já havia uma fome. É possível, então, que a fome que já estava reinando na Judéia, com o aumento da população, essa fome tenha se agravado bastante. Um importante historiador
Flávio Joséfo, ele narra a história dos hebreus. Na sua história dos hebreus, ele fala que no ano 46 depois de Cristo, ou seja, nesse período em que governava Cláudio César, houve uma fome tão terrível na Judéia e não havia dinheiro. E havia pouco dinheiro e havia pouco recurso, e nesse período muita gente morreu de fome. Então havia uma grande fome por todo mundo. Nós já sabemos aqui que Ágabo era um profeta descido de Jerusalém, que Cláudio era o imperador daqueles tempos, que os historiadores dizem que o período de Cláudio foi marcado por 4 grandes fomes, que Flávio Joséfo, importante historiador da história do povo judeu inclusive, ele relata que no ano 46 a Judéia foi tomada por uma fome tremenda. Nós falamos aqui que essa fome pode ter sido agravada, porque Cláudio fez com que os judeus saíssem de Roma. É muito importante nós observarmos esses detalhes da Bíblia. Então, o imperador Cláudio é citado aqui. No capítulo 18, ele é citado novamente. A Bíblia está inserida dentro da história da humanidade. Isso é importante para nós, porque esses relatos, esses detalhes, comprovam a autenticidade da Bíblia. Então, personagens reais que viveram num período específico, então uma história que realmente aconteceu. Agora você deve observar também, no versículo 28, que nós temos aqui uma expressão que parece um pouco estranha. Acerca da fome, Lucas está escrevendo para a gente, então ele diz assim, que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Você prestou atenção? Estava para vir, a qual sobreveio. Como é que funciona isso? A fome estava para vir ou a fome já havia chegado? O que eu e você não podemos esquecer é que quando Lucas escreve, ele escreve muito tempo depois desses eventos. Então ele escreve já interpretando para nós o evento. Lucas escreve o texto após os eventos terem acontecido. Então ele vai rememorando a história que foi contada a ele por outros, ou a história que ele mesmo participou e que é possível perceber no livro de Atos, é que Lucas muitas vezes ele se inclui na história. Ele se coloca na primeira pessoa do plural, nós. Então ele mostra que ele estava presente também na história. Então Lucas escreveu tempos depois. Então quando você lê isso aqui, não há contradição nenhuma. A fome que estava para vir, a fome que sobreveio. Então ele está contando no futuro que a fome que estava para vir, que foi anunciada por Ágabo, ela aconteceu mesmo. Ele é testemunha. Ela aconteceu nos dias de Cláudio. Ela foi uma fome severa. E os historiadores, que não fazem parte desse contexto bíblico, eles confirmam o período de fome sofrido pela Judéia e pelo mundo nos dias do imperador romano Cláudio César. O versículo 29, os discípulos, cada um, conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Aqui nós temos algo muito especial. Nós vimos semana passada o nascimento de uma igreja. O nascimento de uma igreja gentílica. O nascimento da primeira igreja gentílica. Então havia a igreja em Jerusalém, a igreja mãe, e agora vai nascer uma filha gentílica. Vai nascer uma filha que não é de origem judaica. E essa filha, a igreja de Antioquia, vai tornar-se uma igreja importante na história do livro de Atos dos Apóstolos. Nós vimos o nascimento de uma igreja. O nascimento de uma igreja é algo muito bonito. Deus me concedeu a graça no ano de 2002, quando eu era seminarista. A sexta-feira, terminavam as aulas em Belo Horizonte, eu, à tardinha, saía do seminário, ia para casa, de casa me arrumava, ia para a rodoviária, então à tardinha pegava o ônibus, saía para Alto Caparaó, isso no ano de 2002, e chegava na cidade de Alto Jequitibá por volta de 1h30, 2 horas da manhã.
Ali eu esperava o ônibus até às 7 horas da manhã, que passava o primeiro ônibus, e dali eu partia para o Alto Caparaó. Durante um ano eu trabalhei numa congregação chamada Congregação Luciano Breder. Eu fui convidado pelo Conselho da Segunda Igreja Presbiteriana do Alto Caparaó. Na época eu estava formando, era meu último ano, não havia igreja em nosso presbitério que pudesse me acolher como pastor, mas havia um desafio, o desafio de organizar uma nova igreja no presbitério, e eu então poderia pastorear a igreja que Deus me concedesse a oportunidade de organizar. Então, no ano de 2002, eu tive o privilégio de ver nascer uma igreja. Reverendo Walter Júlio, hoje pastor da primeira igreja, foi meu pastor. O conselho da segunda igreja me acolheu. Eu me lembro até hoje do presbítero Délio Tavares e da sua esposa Lúcia, me acolheram em seu lar durante um ano. E durante um ano eu trabalhei naquela congregação, saía sábado de manhã de porta em porta, de casa em casa, convidando as pessoas para ir à igreja, falando de Jesus. E quando foi no ano seguinte, no dia 18 de outubro, que é o dia do meu aniversário, 18 de outubro de 2003, aconteceu uma grande festa no presbitério Vale do Caparaó, o presbitério que nós pertencemos, que foi o nascimento da terceira igreja presbiteriana do Alto Caparaó, hoje sob os cuidados do reverendo Edson. Então eu vi o nascimento de uma igreja. É muito bonito ver o nascimento de uma igreja. Participar do nascimento de uma igreja é muito bonito. E quando eu lia essa história do nascimento da Antioquia, todas essas coisas vinham em minha mente. Mas hoje nós vamos ver, além do nascimento, o agir de uma igreja de Cristo. Qual é a verdadeira marca de uma igreja de Cristo? Qual é a marca dominante de uma igreja de Cristo? A marca dominante de uma igreja de Cristo não pode ser outra a não ser o amor. E é o que nós vamos começar a perceber agora. Vamos ver a ação da igreja. Nos versículos 27 e 28, o que nós vemos é a ação da igreja de Jerusalém em mandar os seus melhores pastores, os seus melhores profetas para a igreja nova em Antioquia, para aconselhar aqueles irmãos, para ensinar aqueles irmãos, para fortalecer a fé daqueles irmãos. E nesse mesmo momento, um desses homens, ele traz uma notícia de uma fome que está por vir e que vai atingir a igreja de Jerusalém. O versículo 28 até o versículo 30 é a manifestação dessa igreja. Nasce uma igreja e essa igreja mostra a sua principal marca, que é o amor. No versículo 28, fala da profecia. No versículo 29, os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Vamos pensar aqui por etapas. Cada um conforme as suas posses. Isso chama-se a graça da contribuição. A graça da contribuição, ela segue a graça da salvação. A causa não é a graça da contribuição. A graça da contribuição é a consequência da graça da salvação. Nós contribuímos não para sermos salvos. Então as igrejas que estão por aí, que exploram financeiramente a fé das pessoas, que exploram a questão referente à salvação mediante as finanças, essas igrejas trabalham de forma equivocada, de forma errada, de forma pecaminosa, porque a graça da contribuição é consequência da graça da salvação. Nós contribuímos porque nós somos salvos. A igreja de Antioquia, ela foi alcançada por causa do favor de Deus promovido pela igreja de Jerusalém. Saíram por toda parte pregando o evangelho chega até Antioquia, e quando chega a Antioquia, os que levaram o evangelho foram aqueles que foram dispersos lá em Jerusalém, por causa da perseguição promovida depois da morte de Estevão. Eu creio que você deve se lembrar muito bem dessa história.
Então, é anunciado para a igreja em Jerusalém. Jerusalém manda Barnabé, depois profetas vão para a igreja de Antioquia, e isso é muito significativo. O apóstolo Paulo chegou a falar sobre isso. O apóstolo Paulo ele fala sobre isso na carta aos Romanos. Na carta aos Romanos, o capítulo 15, o versículo 27, essa relação daquele que prega a palavra com aquele que recebe a palavra. No caso aqui, a relação da igreja de Jerusalém com a igreja de Antioquia. Então, em Romanos 15, Paulo falando da relação dos gentios que receberam a palavra por causa dos judeus, ele diz: isto lhes pareceu bem e mesmo lhes são devedores. O que pareceu bem? Pareceu bem que os gentios deveriam enviar ofertas para ajudar as igrejas pobres em Jerusalém. Então Paulo fala, isso lhes pareceu bem e mesmo lhes são devedores. Porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais, os gentios foram participantes dos valores espirituais. Antioquia participou dos valores espirituais ensinados por aqueles que fugiram de Jerusalém por causa da perseguição. E ele diz, aqueles que participaram dos valores espirituais dos judeus devem também servi-los com seus bens materiais. Então, a graça da salvação, ela é seguida pela graça da contribuição. Aquele que foi alcançado pela salvação, ele tem prazer em contribuir. Nós sabemos que é um tema muito polêmico e difícil, a questão financeira na igreja. Nós sabemos que falar a expressão dízimos e ofertas é uma expressão muito ofensiva para muitas pessoas. Mas, no entanto, nós ficamos indagando algumas coisas simples aqui. Quer seja a igreja católica, quer sejam as igrejas evangélicas, quer sejam quaisquer credos religiosos que se reúnem em um determinado local, nós não conseguimos entender que alguém alcançado pela graça da salvação não tenha sido alcançado pela graça da contribuição. Nós não conseguimos entender que uma pessoa participe de um credo religioso e essa pessoa usufrua da energia elétrica, essa pessoa usufrua da água, essa pessoa usufrua da limpeza, dos banheiros, essa pessoa usufrua do conforto, do ar refrigerado que as igrejas oferecem em cidades quentes, ou dos aquecedores em lugares frios, e que tal pessoa não entenda a graça da contribuição. É estranho que muitos crentes, muitos cristãos, muitos adeptos de grupos religiosos participem uma vida inteira de uma determinada denominação sem participar com coisa alguma. Todos ajudam para que aquele trabalho possa progredir. Todo mundo paga a luz, a água, o ar, o serviço para que o outro que é mesquinho, que não foi alcançado pela graça da contribuição, esteja ali participando, tão somente com críticas, sem trazer coisa alguma de crescimento que seja produtivo na vida da igreja. Aqueles irmãos de Antioquia, que foram alcançados pela graça da salvação, eles foram alcançados também pela graça da contribuição. Eu fico muito assustado quando alguns falam, a igreja ela tem que socorrer os necessitados. Mas como eu posso falar que a igreja tem que socorrer os necessitados se eu não concordo com a graça da contribuição? Se eu entendo que eu estou ali apenas para assistir e os outros é que são responsáveis com a vida financeira. Os irmãos de Antioquia não pensavam assim. A graça da contribuição ela é consequência da graça da salvação. Quem foi salvo tem prazer em contribuir, porque ele conhece a palavra. A palavra diz que Deus ama aquele que dá com alegria. É por isso que nós não podemos forçar dízimo de ninguém, oferta de ninguém. Se o coração da pessoa não foi alcançado pela graça da salvação, ele não foi alcançado pela graça da contribuição.
Então essas coisas só são possíveis para aqueles em quem o Espírito fez uma obra completa. E essa obra completa foi feita no coração daqueles irmãos. Porque veja bem, eles não olhavam para a igreja de forma congregacional. Eles olhavam para a igreja de forma universal. Os irmãos de Antioquia, eles não conseguiam conceber que os irmãos de Jerusalém estavam passando por dificuldade. Como eles foram alcançados pela graça espiritual, a graça de contribuir era uma obrigação. Paulo fala na carta que lemos aos Romanos, capítulo 15, eles eram devedores àqueles que pregaram as verdades espirituais a eles. Mas o texto continua falando aqui o seguinte, resolveram enviar socorro. Presta atenção, o profeta Ágabo chegou, ele anunciou ali uma profecia, irmãos, Deus me revelou que vai acontecer uma grande fome sobre toda a Judéia. Quando os irmãos receberam aquela informação, aqueles irmãos sentiram uma dor muito grande. Aqueles irmãos não esperaram a fome chegar. Aqueles irmãos agiram imediatamente, resolveram enviar socorro. Então nós temos dois princípios aqui. É o princípio da unidade. Então eles não se viam como a congregação local. Eles se viam como uma unidade. Eles se viam como o corpo de Cristo. E isso é muito bonito, porque eles não estavam preocupados, mas e quando essa fome chegar, nós vamos aqui, vamos preparar aqui um recurso financeiro, vamos montar um caixa para nós, e quando essa fome chegar, nós vamos estar bem protegidos. Eles não eram mesquinhos assim. Eles se preocuparam em socorrer aqueles irmãos que já estavam passando por provações. Porque a pregação de Estevão, que culminou com a morte de Estevão, fez com que uma grande perseguição fosse movida em Jerusalém, por toda a Judéia, e os crentes judeus convertidos a Cristo, já estavam passando por muitas dificuldades e apertos ali em Jerusalém e nos arredores. Então, os irmãos, eles entendiam que a igreja é o corpo. Então, a igreja, o corpo de Cristo. E isso é alguma coisa muito bonita. Eles revelam unidade e eles revelam generosidade. Eu fico pensando nos dias de hoje, como nós precisamos olhar para a igreja de Antioquia e tirar lições para a nossa própria vida. Deixa eu aqui citar as denominações que me vêm à cabeça rapidamente. Primeiro, aqui eu sou pastor, Igreja Presbiteriana do Brasil. Igreja Batista, Igreja Metodista, Igreja Assembleia de Deus, algumas igrejas. Eu citei essas 4 aqui. Igreja do Evangelho Quadrangular. Não é fato que em todas as denominações tem aquela igreja que é muito rica, tem aquela igreja que é médio e tem aquela igreja que é pobre e aquela igreja que é muito pobre. Em todas as denominações nós encontramos esse tipo de situação. Isso é muito lamentável. Nós estamos passando agora esse momento do coronavírus e alguns pastores estão muito preocupados. Eu entendo que nós devemos acompanhar as autoridades de nossa igreja. Nossa igreja é uma igreja, nós temos muitos idosos em nossa igreja. Nós precisamos zelar pelos nossos idosos. Nós entendemos claramente as questões referentes ao comércio. É necessário que haja uma flexibilidade, as pessoas precisam trabalhar, as pessoas estão passando fome, as pessoas estão passando necessidade. Hoje, andando pela cidade, resolvendo alguns assuntos, eu fui abordado por vários vendedores ambulantes pedindo desesperadamente. Eu fui sair à tarde para comprar um pão, alguém pediu, moço, pelo amor de Deus, compra de mim isso aqui. E eu não tinha o dinheiro para poder comprar o que eles estavam oferecendo. Estavam oferecendo um carregador de celular. Pelo amor de Deus, compra de mim isso aqui. Então, nós sabemos que precisa sim haver uma é preciso flexibilizar toda essa situação, mas como igreja, nós precisamos ter cuidado. Nós precisamos confiar em Deus. Não é fácil, é difícil. As igrejas pequenas, elas têm responsabilidade de pagar aluguel.
de pagar as suas contas, de pagar reformas, de pagar o pessoal que trabalha nela, ela tem as suas despesas. E alguns irmãos desses tempos, infelizmente, se esquecem, até que são crentes, se esquecem dos seus compromissos financeiros com a igreja. E a igreja não tem condições de obrigar alguém a ter a graça da contribuição. Essa graça é consequente da graça da salvação. Havia muita generosidade naqueles irmãos. Se essa generosidade estivesse presente nas igrejas hoje, talvez as igrejas maiores iriam ter projeto para socorrer as igrejas menores. E muitas vezes o que nós vemos nos nossos concílios, quer seja o presbitério, quer sejam convenções das outras denominações, cada qual tem o seu concílio próprio, as igrejas menores muitas vezes são obrigadas a entrar com um documento pedindo uma ajuda, porque ninguém vê a situação aflitiva pela qual passa aquela determinada igreja. Como Antioquia ensina para a gente. Eles não esperaram um documento de Jerusalém, não. Eles não esperaram que a fome chegasse e arrebentasse a igreja e os irmãos de Jerusalém. Eles agiram imediatamente. Então, essa disposição, generosidade e unidade, essas expressões, elas somadas, elas falam do amor que estava presente na igreja de Antioquia. Nós devemos pensar acerca disso. Há amor em nossa igreja? Nós nos preocupamos realmente com as necessidades da igreja? Porque se nós nos preocupamos com as necessidades da igreja, dos membros carentes da igreja, das pessoas carentes da cidade, e nós não temos a graça da contribuição, nós odiamos quando alguém fala de dízimo, quando alguém fala de finança, quando alguém fala dessas coisas, há alguma coisa muito estranha em nós. Porque como nós vamos realizar esses trabalhos se nós não temos esses recursos? E aqui o texto fala, cada um fez conforme o seu coração, cada um conforme a sua posse. Ninguém foi forçado. Então, quando uma denominação força, quando uma denominação determina a campanha de tantos R$1.000, a Bíblia não nos fala disso. A Bíblia fala de gente que foi salva e era tão agradecida que não tinha dificuldade de enfiar a mão no bolso para prestar socorro à própria igreja. Eu e você, como crentes e como igreja, nós precisamos pensar acerca dessas coisas. O texto continua dizendo aqui para nós o seguinte, no versículo 30, o que eles com efeito fizeram, eles quem? Barnabé e Saulo, não eram eles os responsáveis? Então, eles com efeito fizeram o quê? A oferta que os irmãos recolheram, eles levaram essa oferta para Jerusalém. Como era essa oferta? Não temos como saber com exatidão, não. A possibilidade de que fosse em forma de dinheiro parece ser mais lógica para transportar de um local para outro, uma distância expressiva. Então, talvez tenha sido na forma de dinheiro. Então, Paulo e Barnabé levaram essas ofertas e aqui chama a nossa atenção. O que eles com efeito fizeram enviando aos presbíteros. Presta atenção, é a primeira vez que nós encontramos essa expressão aqui no livro, nas Escrituras, e aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Então, é a primeira vez que aparece para nós aqui os presbíteros. Nós não sabemos a origem desses presbíteros. Eu vou dar um outro para casa para você, para a semana que vem, eu comentar aqui aqueles que mandarem para nós os comentários, ou mandar no privado mensagem para mim depois. Você vai procurar no livro de Atos outras porções em que os presbíteros são mencionados. Então, outro para casa aqui, você vai procurar no livro de Atos outras porções nas quais os presbíteros são mencionados. Mas por que levaram para os presbíteros? Por que Paulo e Barnabé não levaram aquelas ofertas para os apóstolos? Porque lá no capítulo 6, que nós já estudamos, nós vimos que os apóstolos fizeram a proposta, que eles iriam se dedicar à pregação e à oração. Os diáconos ficaram responsáveis pelas questões financeiras que envolviam as viúvas. Aqui o texto fala de presbíteros. Se aqueles diáconos
passaram a ser esses presbíteros, nós não sabemos, não há como nós definirmos essas questões. Mas esses presbíteros eram homens que acompanhavam os apóstolos. Os apóstolos eram aqueles responsáveis pelo ensino e esses presbíteros eram responsáveis pela igreja local. O apóstolo, a autoridade dele era irrestrita. O presbítero, a responsabilidade dele estava na igreja local. Por que presbítero? Presbítero, porque talvez a igreja ela estava imitando a mesma metodologia das sinagogas judaicas. Então, nós sabemos que o evangelho chega aos gentios por meio dos judeus. Eles estavam observando a mesma metodologia. Então, haviam oficiais presbíteros. Então, há um entendimento de que a igreja se reunia em diversas casas. E cada presbítero era responsável por um grupo de famílias. Então, você quer entender o papel do presbítero? O presbítero é um pastor. O presbítero é alguém responsável por um grupo de famílias. O presbítero é alguém que tem uma responsabilidade pastoral sobre os seus ombros. O pastor é aquele que tem como preocupação a administração do ensino. Ele está vinculado à igreja local, enquanto ali eleito ou indicado para aquela igreja. Depois que sai dali, ele vai para outra igreja para atender o chamado de Deus na vida dele. O presbítero não, ele está envolvido com a igreja local. Isso nos traz aqui um grande peso na vida dos presbíteros, e eu não tenho dificuldade alguma em tratar desse tema, porque quando ainda membro em Espera Feliz, eu fui presbítero ali na igreja de Espera Feliz. Então eu tenho autoridade para falar sobre esse tema. As nossas igrejas, muitas vezes, elas se movimentam conforme os seus pastores. Então, de vez em quando, você escuta assim, no tempo do pastor fulano de tal, nós compramos uma Kombi. No tempo do pastor fulano de tal, nós construímos o banheiro. No tempo do pastor fulano de tal, nós fizemos a construção da sala da escola dominical. No tempo do pastor... Parece que isso está um pouco equivocado, não? Parece que está um pouco errado isso. O pastor, ele é uma figura na igreja que ele não faz parte da igreja local. O pastor é membro do presbitério ao qual ele está ligado. Ele é pastor daquela igreja que Deus determinou por meio do presbitério ou ao convite do conselho para estar pastoreando. Aqueles que têm responsabilidade de sustentar a igreja são os presbíteros. Então nós sabemos que algumas igrejas, conforme o pastor, ela vai lá em cima. Aí sai aquele pastor, entra outra igreja, vai lá embaixo. Então, a igreja vive num vai e vem. Depende do pastor. Não deveria, de fato, depender dos presbíteros? Não são 15, 20, 30 anos ou mais na mesma igreja? Então, foi levado para os presbíteros. A nossa Constituição fala sobre isso. O papel do presbítero está administrando a igreja, quer seja no sentido das coisas materiais, tanto quanto no sentido das coisas espirituais. Então nós temos aqui essa responsabilidade lançada sobre os presbíteros. Eu creio que vai ser necessário nós começarmos aqui a proceder o nosso encerramento aqui. Mas eu gostaria que você pensasse, olhasse para essa igreja com um cuidado assim todo especial, porque essa igreja traz ensinos muito ricos para nós. Então, a igreja de Antioquia é a filha que socorreu a mãe. A mãe era Jerusalém. Jerusalém investiu na filha. Agora a filha cresceu, ficou forte e está prestando socorro à mãe. A marca de uma igreja, a marca dominante de uma igreja deve ser o amor. Esse amor está presente na denominação como um todo e deve estar presente individualmente na vida de cada crente. Que o Senhor nos abençoe, que nós possamos, ao olhar essa igreja de Antioquia, ficar um pouco envergonhado de nós como crentes, de nós como igreja, e ter uma proposta de sermos mais generosos e de pensarmos na igreja como unidade, e não de pensarmos na igreja como pequenas partes espalhadas por todos os cantos. Antes de nós orarmos aqui, eu quero deixar mais uma tarefa. Então, tarefas importantes para vocês, né? Uma delas é achar Ágabo nas Escrituras, achar também Cláudio, o imperador, no outro texto da Escritura Sagrada. Nós tratarmos aqui também
para o capítulo de número 12, Herodes persegue a Tiago e a Pedro. Quem foi Herodes? Quando viveu Herodes? Existiu mais de um Herodes? Faça essa pesquisa para o estudo da próxima semana. E você, na próxima semana, quando nós formos iniciar, você pode ir colocando seus comentários sobre Herodes, ou durante o dia, na próxima quinta-feira, você pode ir colocando seus comentários acerca desse para casa que nós propusemos para vocês. Vamos orar, encerrando aqui o nosso estudo bíblico e pedindo a Deus que nos faça uma igreja como a igreja de Antioquia, com a marca dominante, a marca do amor generoso. Bondoso Deus, muito obrigado pelo teu cuidado conosco, como tua igreja, pela oportunidade de passarmos aqui um período longo estudando as Escrituras. Tomara, Deus, que ninguém tenha desanimado. Tomara, Deus, que cada um tenha o desejo de conhecer mais das Escrituras. Tomara, Deus, que na próxima semana, aqueles que participaram hoje, enriquecidos pela palavra do Senhor, não pela minha ministração, mas pela palavra do Senhor, possam convidar outras pessoas para conhecer mais as Escrituras e começar a perceber um outro momento na vida da igreja, perseguições que vão acometer a igreja gentílica. Ó Deus bendito, nós oramos gratos a Ti pelo Teu cuidado e a Tua direção. Clamamos que o Teu Espírito faça crescer em nós o desejo de conhecer mais o Senhor por meio da Tua palavra santa. E assim oramos, no precioso e maravilhoso nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Domingo de manhã nós teremos a nossa escola dominical para as crianças. Talvez vamos ter também para os adolescentes. À noite nós teremos a ministração, a pregação da palavra, o culto de louvor a Deus. Será um momento de grande edificação. Esteja orando pelas programações de domingo. Esteja compartilhando as programações da nossa igreja. Igreja Presbiteriana de Muriaé. E mais uma vez eu louvo a Deus, eu agradeço a todos vocês que têm participado conosco. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, amém.